Alguns caem por quê? Porque existe um confronto do reino espiritual de Deus com o reino espiritual de Satanás. Então a libertação acontece nesse contato. A pessoa cai porque o demônio perdeu a sua força, o seu poder sobre essa pessoa. Então existe uma libertação. Outras vezes a pessoa cai por quê? Porque na liberação de um poder de Deus para que a pessoa seja, por exemplo, batizada no Espírito Santo, a pessoa não suporta esse contato e cai. Então agora não tem nada a ver com o demônio. Outras vezes, quando vamos orar para a pessoa ser curada, então existe uma manifestação e um toque ali na pessoa e de repente a pessoa cai no chão também. Aí é coisa boa, é coisa de Deus. Então existem vários tipos e vários acontecimentos que podem ocorrer devido a quê? Uma manifestação do reino espiritual que se torna real naquela hora. Agora, a maioria das pessoas não entendem isso. Aí ficam criticando e falando mal de todo mundo, não sei o quê. Né? E é assim mesmo. Quem não está acostumado com isso, quem não faz jejum prolongado, quem não gosta de orar muito, quem fica aí orando 15 minutos, meia hora, acha que está orando muito. Então essas pessoas não vão experimentar esse nível de vida espiritual. E aí vão ficar o quê? Criticando os outros. São preguiçosos e o que faz? A única saída que eles têm, o que é? Criticar os que têm comunhão com Deus, os que passam aí dias intercedendo pelos outros, dias em jejum, em oração, em meditação na palavra de Deus. Como eles não fazem isso, eles vão criticar quem faz. Isso é normal, sempre existiu, sempre vai existir. Então aqui o que nós sabemos é que Daniel, quando ele tem então essa visão gloriosa, a reação do seu corpo é enfraquecer e ele cai por terra. O importante é que existe a presença de Deus e a pessoa cai, não importa se é para o lado, se é para frente, se é para trás, se é de joelho, não importa, importa que houve uma manifestação de Deus, um contato direto com Deus e o corpo físico não suportou isso. Então vai existir aí o quê? Uma manifestação de Deus sempre para o bem daquela pessoa. Ele recebeu um contato direto com Deus, ele teve um contato direto com Deus. É melhor do que aquele que só vive para criticar, fiscalizar as coisas de Deus e nunca recebe um contato direto com Deus. Tópico 2, eis que a mão me tocou. Daniel é tocado pelo anjo de Deus e ouve palavras de consolo. Os anjos são seres celestiais reais, porém nem sempre podemos vê-los. Hebreus 12, 22. A palavra de Deus declara que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Alguns anjos se rebelaram contra Deus. Judas 6. Cometendo um grave pecado. Esses foram expulsos do céu. O número de anjos é imenso. Hebreus 12, 22. Porém, no livro do profeta Daniel, encontramos a referência a dois anjos em especial. Gabriel, que ajudou a Daniel a compreender as revelações divinas, Daniel no capítulo 9, do versículo 21 ao 27, e Miguel, o arcanjo protetor de Israel, Daniel 12, 1. No Antigo Testamento, uma das atribuições dos anjos era guardar o povo de Deus, segundo Reis 6,17. Na Bíblia, os anjos também foram utilizados como agentes na execução do julgamento divino, Gênesis 19, 1. Então nós vemos aí que Daniel, quando cai ao chão, ele fica sem forças, e ele é tocado então pelo anjo, que vem lhe dar forças, vem reanimá-lo, e ele vai conseguir falar, que ele nem estava conseguindo falar. Então, Daniel agora sente conforto pelas palavras que são ditas a ele, e ele novamente recobra suas forças, e vai poder então ouvir agora a palavra do Senhor, ouvir agora as revelações que Deus tem para ele poder entender. E nós temos que saber que existe então um reino espiritual que nós não vemos. Existem muitos anjos, anjos de Satanás, a terça parte, anjos de Deus entre 70%. Existe aí todo um reino que nós não vemos, mas que existe realmente. E nós sabemos pela palavra de Deus que os anjos são ministros aí de Deus para ajudarem a nossa vida aqui na terra. Eles estão aí para nos ajudarem, nos servirem naquilo que for necessário. Então muitas coisas que poderiam ocorrer conosco não ocorrem devido exatamente à ação de anjos.
Então nós temos que estar sempre orando, estar sempre buscando a presença de Deus, sempre intercedendo, sempre pedindo a Deus para nos guardar, nos livrar de todo mal e estarmos sempre fazendo a obra de Deus. Esses anjos estarão nos ajudando aí. Deus envia esses anjos para nos ajudar. Embora nós não estejamos vendo esses anjos agirem. Então nós não podemos também ficar citando todo o tempo, pedindo ajuda a anjo. Nós pedimos ajuda para Deus. Aí Deus é quem envia os anjos. Nós nem ficamos sabendo, mas os anjos estão aí trabalhando. Nós também não adoramos anjo. A Bíblia proíbe isso. Adoramos só a Deus. Os anjos são criaturas, são criados por Deus. Não são deuses. Então, nós devemos ter consciência disso, sermos maduros o suficiente para sermos espirituais. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o espiritual é que é a criança. E, na verdade, criança é aquele que não conhece o reino espiritual, não tem conhecimento além do seu nariz, daquilo que ele vê na frente dele. Então, esse que é criança. Criança não conhece as coisas superiores, as coisas espirituais. Então nós sabemos que o exército de Satanás é formado pelos anjos que seguiram Satanás na revolta de Satanás contra Deus. Então esses são apenas a terça parte dos anjos, que agora são chamados de demônios, que servem a Satanás. No livro de Daniel, embora os anjos sejam milhões e milhões e milhões, no livro de Daniel nós encontramos o nome de dois. Um é o anjo Gabriel e o outro é um arcanjo, que nós consideramos como uma posição mais elevada de um anjo, a hierarquia entre os anjos. Então, aí o arcanjo Miguel, que é o responsável, pelo que nós entendemos, pelas batalhas espirituais, é um príncipe que tem um poder imenso sobre os anjos. Então, ele é respeitado por todos os anjos, inclusive pelos anjos de Satanás. Então, quando ele sai, quando ele é enviado para a ajuda direta ao povo de Israel, ele sai com um poder tremendo e sai para vencer. Então, por isso você pode entender, por exemplo, tantos foguetes que vieram lá do Hamas contra Israel e de repente os foguetes, os próprios soldados generais, lá do exército do Hamas e dos de Israel também, não entendiam por que os foguetes não caem em Israel, não caem em cima das casas, não matam os israelitas. Então eles entenderam claramente que existia ali o quê? Uma ação de Deus. Exatamente isso que acontece. E quem é o responsável? Miguel é o responsável pela proteção de Israel. Então provavelmente ali ninguém viu, as televisões não mostraram, pessoas não viram, mas existia ali o quê? Uma guerra espiritual. Então Miguel provavelmente entrou em ação e protegeu Israel durante aqueles períodos. Não só nessa guerra, como várias outras guerras onde Israel esteve sendo atacado pelos seus inimigos. Então os anjos são usados por Deus tanto para guardar o povo de Deus, como também para julgamento de Deus, para trazer juízo. Então os anjos são usados por Deus para as suas realizações aqui na terra, para os seus julgamentos, para proteger, também para fazer com que as coisas aconteçam da maneira que Deus quer que aconteça. Nós temos visto vários também testemunhos de pessoas que estavam no hospital e foram visitadas por anjos, viram esses anjos. E várias pessoas que às vezes estavam orando ou estavam passando por uma situação muito difícil e anjos vieram então e ele viu esse anjo agindo. Então existem vários testemunhos. Nós não podemos ficar querendo ver anjo, orando para ver anjo, pedindo ver anjo, nada disso. Isso Deus é que vai resolver se Ele quer que a gente veja ou não. Se Ele quer que nós possamos dar um testemunho desses anjos ou não. Então tudo está na mão de Deus e Ele que decide tudo. Nós só temos que fazer a obra de Deus e esperar as providências de Deus a nosso favor. Tópico 3, um príncipe do reino da Pérsia. Quem era esse príncipe? A maioria dos teólogos acredita que esse príncipe seja um anjo satânico. Estes seres malignos obedecem ao comando do seu chefe, o diabo. Neste capítulo, eles aparecem em oposição ao povo de Deus. Precisamos de discernimento em relação aos anjos, pois a palavra de Deus afirma que o próprio Satanás pode disfarçar-se em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14.
Então, quando é citado aí o príncipe, né, da Pérsia, príncipe, depois nós vamos ver que virá depois o príncipe da Grécia. Então aí quem são? Nós entendemos que assim como Deus tem Miguel para proteger Israel, Satanás tem um anjo especial que comanda os exércitos dos anjos, ou seja, dos demônios, para atrapalhar a nação. Então em cada nação, eu acredito que Satanás tem ali um anjo líder, que na verdade é um demônio, que é líder dos outros demônios que agem naquela nação. Assim como Deus tem o seu anjo, que é um protetor, é um guardador, que comanda os outros anjos a favor de uma nação. Então existem os exércitos organizados de Deus e existem os exércitos organizados de Satanás. Assim nós entendemos, né? E Paulo fala sobre isso, quando fala aos Efésios sobre isso. Os Efésios que antes viviam na magia, né? No reino espiritual de Satanás. Então Paulo revela para eles o reino espiritual de Deus, que é superior ao reino de Satanás. Então existe a guerra espiritual e nós devemos saber que existe isso e devemos estar dentro disso, participando disso. E nós participamos de que maneira? Orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. Na parte 3 nós temos aí Daniel é confortado por um anjo. Tópico 1, Daniel é confortado por um anjo. Tópico 2, o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia. Tópico 3, a hostilidade espiritual contra o povo de Deus. Tópico 1, então Daniel é confortado por um anjo. Diante da visão, o profeta perdeu suas forças, porém o Senhor envia um anjo para tocar Daniel e restaurar suas forças físicas. A mão do anjo tocou o profeta e o ergueu. Observe que Daniel, o homem muito desejado, ficou como morto e depois de joelhos diante do Senhor. No grande dia, como ficarão aqueles que rejeitam e desprezam o Filho de Deus? Então, sabemos que Daniel cai como morto, desmaiado no chão. Não sabemos se também é desmaiado, né? Então, quem cai vai saber se desmaiou ou se esteve ali um arrebatamento de sentidos. Alguns recebem visão do reino espiritual, alguns recebem revelação. Então, cada um, Deus tem uma coisa preparada para cada um nessa hora. Então, sabemos que Daniel caiu e um anjo é que veio, então, confortá-lo, um anjo que veio levantá-lo, um anjo que veio auxiliá-lo para que ele pudesse continuar ouvindo o que Jesus tinha para falar para ele. No tópico 2 nós temos aí o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia. No capítulo 10 do livro de Daniel, dois príncipes das milícias satânicas são identificados: o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia. Estes príncipes não eram homens comuns, mas anjos satânicos. Estes anjos caídos só foram derrotados depois que Deus enviou Miguel, o príncipe de Israel. O anjo que falava com o profeta explicou que o príncipe da Pérsia estava impedindo que a mensagem de Deus fosse entregue. O propósito de Satanás era impedir que Daniel recebesse a revelação do Senhor. Então veja bem, nós estamos falando aqui de Antigo Testamento. Tem gente aí achando que agora você ora e aí os demônios vão atrapalhar a sua oração chegar a Deus ou a resposta de Deus chegar até você. Existe isso mais não. Nós temos hoje o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós oramos e o Espírito Santo intercede por nós e faz uma oração perfeita. E Deus mesmo é que mora dentro de nós. Então não tem jeito da oração não chegar a Deus. E nem tem jeito da oração não chegar de volta a resposta. Porque Deus mora dentro de nós. Então, cuidado com isso, não confunda as coisas. Então, veja bem, Daniel recebe então a notícia de que quando ele orou, Deus enviou a resposta. No primeiro dia que Daniel entrou em oração, Deus já mandou a resposta. O problema é que houve uma batalha então espiritual no céu. Os anjos de Satanás, liderados por um príncipe, um anjo, um demônio, um príncipe, que era líder deles, eles então estavam aqui, impedindo a oração de Daniel de ter sua resposta. A resposta parou ali. O anjo vinha trazendo a resposta. Então o que acontece? É pedida ajuda então para o anjo de Israel. Então veja bem, no reino espiritual funciona tudo do jeito organizado de Deus. Para que houvesse uma resposta para o povo de Israel, então tinha que haver o quê? Um príncipe que era exclusivo do povo de Israel, que agia em favor do povo de Israel. Era preciso haver uma liderança que pertencia ao povo de Israel, porque Daniel pertencia ao povo de Israel.